Bem-vindo a mais um podcast e hoje o tema vai ser o artigo na Folha de São Paulo de Luiz Felipe Pondé sobre o consumismo. Chama-se Uma Vida para Doentes Mentais e gerou bastante controvérsia, pelo menos no meu canal do Facebook, muitas pessoas criticando o filósofo e eu tomando boa parte do partido dele. O Pondé, nesse artigo, mete o malho no consumismo, não no consumo. Né? Ele faz algumas colocações um tanto quanto polêmicas. Eu acho que a marca registrada dele é, muitas vezes, o uso de uma linguagem feita deliberadamente para chocar. Eu acho que o Pondé hoje é um pensador necessário no Brasil, justamente para sacudir, em boa parte, a mesmice do senso comum, né, e do politicamente correto, né? Então ele volta e meia, ele faz uso sim de uma linguagem que mete o dedo na ferida ou que muitas vezes até exagera o que quer passar, justamente para dar uma despertada da sonolência das pessoas que seguem ali as suas vidas, basicamente uma certa classe média, não financeira, mas de espírito, né, que o Pondé então volta e meia tenta mexer com essas pessoas para ver se elas despertam um pouco e passam a refletir um pouco mais, sobre suas vidas, lembrando do alerta que o Platão já fazia, né, que só vale a pena viver uma vida se for uma vida reexaminada. Ou seja, essas pessoas que vão levando e deixam a vida me levar, né, vida leva eu, e sem muita reflexão e sem muito pensamento sobre certas coisas um pouco mais profundas, me parece que são esses os alvos principais aí de Pondé. E esse artigo vai então na veia quando usa, por exemplo, uma frase que diz: só alguém sem alma pode ver um shopping center no fim de semana e não ter vontade de vomitar. Né? Foi uma frase que ele usou que incomodou bastante. E ele continua, né? Um certo mal-estar com relação à sociedade de consumo é necessário se você quiser manter sua saúde mental em dia. A sociedade que consome sem um mínimo de mal-estar é uma sociedade de doentes mentais. Aí, obviamente, ele pega muito pesado com as pessoas. Eu acho que ele tem um ponto, mas eu acho que ele exagera e o tiro acaba saindo pela culatra. Mas o alerta em si é saudável, na minha opinião. E eu diria, mais até, eu não diria que a sociedade que consome sem um mínimo de mal-estar é uma sociedade de doentes mentais. Eu diria que uma sociedade que vive sem um mínimo de mal-estar é uma sociedade de pessoas, não sei se doentes mentais ou não, mas pessoas pelo menos muito próximas aí de uma vida bovina. Né? Quer dizer, desde Freud nós sabemos que a vida em sociedade do ser humano racional é uma vida de angústia, é uma vida de mal-estar, porque ele tem que deixar, em boa parte ali na mesa, né, suas liberdades e até mesmo suas pulsões para ter em contrapartida, em compensação, a questão civilizatória. Quer dizer, a vida civilizada, ela exige do ser humano uma perda de alguma coisa, né, animal. E a perda dessa coisa, sem dúvida nenhuma, tem um custo. Então, qualquer ser humano que se preza, ele tem consigo em sua vida certas angústias e certo mal-estar por estar vivendo em sociedade, né? Por ter que sacrificar alguma coisa em prol da civilização. E é saudável, é bom que seja assim. Né? Ser civilizado significa isso, na minha opinião. Mas ele incomodou bastante com o artigo por causa dessa metáfora do shopping center e do consumismo em si. Né? Algumas pessoas acusaram ele de fazer parte de uma agenda de esquerda que tenta incutir culpa nas pessoas que consomem. Eu não acho que é por aí, eu não interpretei assim. Eu acho que consumir é bom, eu não sou hipócrita, eu não sou parte dessa elite culpada da esquerda caviar, e acho que nem o Pondé, que tem vários artigos excelentes, metendo pau nessa gente, né? Com aquela ideia dos jantares inteligentes, tudo isso de politicamente correto que ele vive batendo, né? Então, quando você conhece a obra do Pondé, já leu seus livros e seus artigos, essa acusação é um tanto sem pé nem cabeça. O que me parece fazer mais sentido é que o Pondé, sem dúvida nenhuma, e já deixou isso claro várias vezes, flerta com a melancolia, flerta com o niilismo, com essa vida sem sentido, que muitas vezes é isso mesmo. Cada um vai ter que criar o seu sentido, vai ter que inventar o seu sentido, e que seja um sentido bom, decente, aí é muito subjetivo, mas nem tanto.
vem minha grande diferença aí para alguns liberais e até mesmo austríacos que entendem que o valor é subjetivo, o que é correto, mas levam isso a um extremo que parece não fazer muito sentido, que é um excesso que cai ali no relativismo exacerbado que considera tudo igual. E quando você considera que tudo é igual e tudo é cultura, por exemplo, então nada é cultura, né? Se tudo vale, nada vale. Se qualquer porcaria é igualmente considerado dar um sentido à vida, então tanto faz você levar uma vida de qualquer fuga, por mais hedonista, supérflua, imbecil e vazia e oca que for, e superficial, ou você levar uma vida de maiores reflexões, mais densas, de flertar com essa melancolia sem cair nesse desespero nihilista, mas ao mesmo tempo compreender certas verdades da vida, né? E buscar então como fuga, entre aspas, ou como sentido, coisas mais belas como literatura, música, e música não qualquer uma, né? Não vamos colocar no mesmo saco Mozart, Beethoven, e Tati Quebra-Barraco e funk, né? Então eu acho que o mundo da era moderna já vive nessa fase de relativismo exacerbado, onde tudo vale, né? E isso é muito ruim. Isso é não reconhecer a superioridade de certas coisas, de certos valores até mesmo, né? Então eu acho que sim, é válido o alerta, e ele mesmo fala que mal ou bem essa sociedade do espetáculo, essa sociedade do consumo, para usar o termo do Debord, né, que não necessariamente a gente precisa concordar com a solução que ele propunha para isso, Debord, que era absolutamente ridícula e marxista, mas, enfim, o diagnóstico em si não me parece errado. Eu acho que qualquer liberal que se preza deveria reconhecer que nós caminhamos, sim, para uma certa sociedade do consumo, do espetáculo supérflua, e que isso não necessariamente é saudável. Eu acho que reconhecer isso não faz de ninguém um esquerdista, muito pelo contrário. Se nós deixarmos o monopólio de tal diagnóstico, que me parece muito de bom senso, com a esquerda vai angariar muita gente que tem olhos para enxergar, né? Então, não é por aí. Eu acho que qualquer liberal pode ver que tem muitos excessos hoje na sociedade consumista e que isso não é bom. Isso não necessariamente é legal, né? Então, vamos, por exemplo, pegar a questão do Facebook. Legal, ótimo, uma ferramenta maravilhosa, eu mesmo uso, tantas pessoas usam, para muitas coisas boas, aproximar de amigos, estar ciente de coisas que eles estão fazendo, trocar fotos, experiências, ótimo, legal. Eu não uso para nada pessoal, eu uso para divulgar artigos e podcasts e vídeos como esse, mas legal, cada um faz o uso que quiser. Só que não dá para negar, por exemplo, o excesso de narcisismo que nós vemos hoje no Facebook, como cada um tentando ter seu momento de capa de revista Caras e vivendo nessa sociedade do espetáculo que leva a algumas reflexões importantes, como, por exemplo, até que ponto é verdadeiramente feliz, até que ponto há felicidade genuína no ato da pessoa ficar expondo a 500 amigos, entre aspas, né, tudo que faz e quão feliz é e o quanto ama sua mulher e sua família e por aí vai, né? Não me parece o ato de uma pessoa verdadeiramente feliz você ficar cantando o tempo todo aos quatro ventos o quão feliz você é. E não me parece também um sentimento genuíno de amor você ficar propagando aos quatro ventos como você ama alguém. Então, esse diagnóstico me parece adequado. Essa sociedade do consumo, essa sociedade do espetáculo, que vive o tempo todo num show de comportamento, marketing no comportamento, para usar uma expressão que o próprio Pondé tem usado bastante, né? E isso é até mesmo perigoso para a própria liberdade, como o Pondé alerta no artigo dele, falando que chegaram por outras vias num sonho dos próprios marxistas, né, de transformar o ser humano numa espécie de gado bovino altamente domesticável e influenciável, né? Basta lembrar aqui que duas grandes distopias famosas do século XX de regimes totalitários foram, uma delas, George Orwell, com 1984, sociedade do Big Brother, né, da vigilância constante do grande irmão. Só que outra, tão famosa quanto e talvez mais acurada no prognóstico, foi Huxley, né? Aldous Huxley com Admirável Mundo Novo. E vale lembrar que ali
o caminho para a escravidão era outro, não era do Big Brother, era o caminho da sedução, era o caminho da lavagem cerebral, da lobotimização, quer dizer, da lobotomia, né? O soma, aquela droga lá que fazia todo mundo achar que era feliz e aparentar felicidade, ela domesticou de tal forma as pessoas que o selvagem na história era o grande herói, porque lia Shakespeare, falava de amor e não se dobrava a essas fugas hedonistas, né? Quem pode negar que Huxley tinha um ponto quando nós vemos que o Prozac é a grande droga da modernidade? Que todo mundo enche os consultórios de psicólogos e psicanalistas em busca de algum consolo e de tantas... Psicanalista não necessariamente, porque ele não vai buscar realmente consolo. Ele vai ter muitas vezes ali que se confrontar com esse real, com esse vazio, com essa falta de sentido e vai ter exposto diante de si muitas vezes as suas próprias fugas cômodas, né? Então é muitas vezes incômodo fazer essa análise. Mas enfim, lotam consultórios de psicoterapia, de TCC, vivem tomando Prozac, buscando fugas muitas vezes nas igrejas evangélicas para expiar seus pecados e por aí vai. Então, até que ponto não havia ali uma certa razão no alerta de Huxley de que muitas vezes as pessoas iriam buscar a sua própria servidão pela via da diversão e da aparente liberdade, né? Vale citar aqui que a China, por exemplo, conseguiu muitas vezes acalmar certas rebeliões e certos rebeldes com esse consumismo, né? A pessoa, se agora pode comprar uma bolsa da Louis Vuitton, se sente livre com isso, mesmo vivendo num regime que, obviamente, não é livre, num regime de escravidão. Na Alemanha Oriental, na época que o Muro de Berlim ainda existia, fizeram estudos e perceberam que nas cidades onde eles conseguiam captar de forma pirata, através de parabólicas, programas do Ocidente de humor, eles eram mais dóceis, né? E muitas vezes havia menos rebeldia nesses lugares, porque tinha domesticado os seus espíritos. Então é preciso lembrar, sim, que essa sociedade consumista muitas vezes vai na contramão da liberdade. E além disso, é importante citar outra coisa, né? Que é o seguinte: para um liberal, a liberdade não está só nisso, né? Eu fico pensando em Adam Smith, tantos outros liberais do passado, e não era calcada a visão deles nesse consumismo desenfreado, muitas vezes fruto de crédito, né? Quer dizer, parece que as pessoas associaram hoje ser livre com comprar o último telefone moderno com 12 parcelas. Pelo amor de Deus, não é isso, né? O capitalismo não se fez assim, e eu vejo isso como uma visão deturpada do capitalismo, que faz muito mal, inclusive, a defesa do capitalismo liberal, pregada pelos liberais clássicos. Eu não acho que é por aí. É legítimo, insisto, a pessoa de classe média querer subir na vida, querer trocar a televisão, querer comprar um carro do ano. Tudo isso é legítimo, não é esse o ponto. Não é o consumo em si que foi atacado no artigo, ou pelo menos que eu interpretei e estou concordando. O que foi atacado foi o consumismo, ou seja, você colocar esse consumo como a razão d'être de sua vida, como o grande leitmotiv de sua existência, né? Uma existência, diga-se de passagem, medíocre, né? Muito vazia seria, né? E quem vai poder negar isso quando você vê filas e mais filas para o lançamento do iPhone 5? Será possível que o iPhone 5 traga algo de tão inovador e diferente assim que justifique a pessoa passar a madrugada numa fila para comprar o iPhone? Em que lugar a pessoa está colocando esse objeto inanimado, né? O que ela está tentando tamponar de sua angústia com esse produto, né? O que ela está tentando fugir? Do que ela está tentando fugir, né? De uma vida vazia, sem sentido? E essas são perguntas legítimas que as pessoas deveriam se fazer. Então, a visão do Pondé pode ser um tanto elitista. Eu acho que as pessoas medianas não vão virar, de repente, de uma hora para outra, filósofas, pensadores profundos, questionando questões metafísicas mais densas e por aí vai. Ou amantes da arte, da música clássica e por aí vai. Eu não acho que é por aí. Eu entendo que as pessoas vão buscar, talvez,
outro tipo de fuga, muito mais simples, futebol, novela e por aí vai, tudo bem, legítimo. Não quer dizer que todo mundo que gosta de futebol e vê novela é vazio e fútil, por favor, antes que me interpretem mal ou distorçam minhas palavras, mas quem vive só para isso, né, é uma vida, sim, um tanto vazia, e a crítica do Pondé é para sacudir, em minha opinião, essas pessoas, e é uma crítica bem feita, né? É preciso não confundir busca da felicidade com busca de prazeres. Uma coisa não é a mesma que a outra. Então eu acho que essa visão cada vez mais hedonista, carpe diem, vazio, fútil da modernidade, ela precisa ser criticada, sim, e pelos liberais, porque liberalismo não é isso. Ainda que nós defendamos o direito das pessoas consumirem o que bem quiserem, o que lhes aprouver, não é isso, não é uma visão autoritária que vai querer impor um estilo de vida ou cercear a liberdade alheia, não é esse o ponto. Agora, vamos preservar a nossa liberdade de chamar a atenção para esse vazio e mostrar que não é por aí que elas vão preencher tal vazio. Então, isso sim é bem-vindo, é alerta, e, além de tudo, Pondé fecha o artigo chamando a atenção também para uma outra grande fuga e muito perigosa, que é a utopia. Então, melhor abrir mão da ideia de utopia em si. Isso caracteriza, para começo de conversa, a visão conservadora. Não abraçar utopias, coisas revolucionárias que vão trazer soluções, um mundo melhor, mágico, né? Isso é a visão, desde Edmund Burke, que caracteriza a espinha dorsal do conservadorismo de boa estirpe. Não abraçar utopias. Por essa linha, é, mais uma vez, bem-vindo o desafio que Pondé coloca no final do livro, que é pensar sem utopias. Portanto, o artigo gerou bastante controvérsia, mas, em minha opinião, controvérsias bem-vindas. E que cada um use esse podcast para refletir sobre suas vidas e o que tem feito com o seu tempo valioso e curto e finito. Era isso, até o próximo podcast.